Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Gente, olha só, nós estamos trabalhando neste primeiro trimestre uma escola literária, né? Modernismo. O que é isso? Bom, nós vimos que modernismo é uma escola literária, é um movimento literário. Então, digamos, nós temos uma linha do tempo da nossa história, uma linha do tempo histórica. Bom, nessa linha do tempo, alguém foi lá e analisou o seguinte: vocês viram só, aqui de 1600 a 1700, uma galera escrevia, e essa galera que escrevia meio parecido. As características eram bem semelhantes, mas olha só que loucura, que o pessoal que escrevia de 1800 a 1900 escrevia diferente desse povo aqui que escrevia em 1600. Que doideira! Pois então, gente, é assim mais ou menos que é organizada essa linha do tempo literária, ok? Por quê? Bom, digamos que a nossa linha literária de 2020, deste mês, o que será que vai ser? Coronavírus, provavelmente. Bom, então agora, gente, eu quero fazer uma síntese, eu quero retomar, eu quero simplificar isso que nós trabalhamos até aqui. Eu sei que foram muitas informações e não quero que vocês tenham isso decorado, porque a decoração a gente esquece. Eu quero que vocês olhem para essa síntese e quando eu perguntar o que é modernismo, como ele é organizado, eu quero que vocês saibam pelo menos a principal característica de cada fase. Certo? Então, olha só, essa escola moderna aqui, que de moderna não tem nada, ela é organizada em 3 gerações, tá? A primeira geração, e não importa tanto a data aqui pra nós, mas o conteúdo, mesmo assim eu vou citar. Essa data aqui, ela vai de 1922 a 1930, é a primeira geração. O que acontece nessa primeira geração? É explosão, é ruptura. Se tinha um tipo de arte, um tipo de literatura, e nesse momento esses autores eles cansaram disso. Se nós estamos falando de arte, se nós estamos falando sobre a literatura que é a arte dos livros, se nós estamos falando de a expressão do que o homem está passando em certo momento histórico, por que eu preciso respeitar uma rima e uma métrica quando eu vou fazer poesia? Então, nessa fase aqui, os autores eles cansaram disso e eles propõem uma nova versão de arte, uma nova proposta. E isso vai se dar lá no dia 11 de fevereiro de 1922, lá em São Paulo, no Teatro Municipal. Nesse dia, gente, que é a abertura da Semana de Arte Moderna, há apresentações, há exposição de arte, há recital de poesia, há apresentações musicais, só que não é algo muito bem visto pela sociedade. A sociedade burguesa que foi para assistir, que é quem tinha acesso à arte, ficou espantada quando chegou no Teatro Municipal e viu que a proposta de arte era totalmente diferente daquela que se entendia até então. Foi um rebuliço, foi uma loucura, a sociedade não aceitou facilmente essa nova proposta. Mesmo assim, os autores eles seguiram nessa produção. E aí vão aparecer as outras características. Na primeira geração é a fase heróica. Por quê? Porque se traz uma nova proposta que fala sobre a nossa nacionalidade. Há uma busca, há uma reafirmação, uma busca da identidade do povo brasileiro, que até então se olhava para Portugal. As produções eram feitas com os olhos virados para Portugal. E nesse momento acabou isso. Vamos olhar para cá, vamos olhar aqui para dentro do nosso país, certo? Olha só, então essa é a principal característica. Acabou a formalidade, acabou a métrica, acabou a rima, versos brancos agora, gente. O que mais? Uma literatura própria, de reafirmação de identidade. É isso que vai acontecer nessa geração. Segunda geração, que vai de quando? É a geração de 30. A geração de 30 vai até 1945, que é quando começa a terceira geração. Pessoal, a segunda geração, que nós... essa primeira aqui vocês estudaram no ano passado. Eu só retomei, tá? Mas agora que nós aprendemos neste ano, é a geração da consolidação. Quê? É isso aí. Se nesse
aqui era um momento de ruptura, algo novo, uma nova proposta, algo explosivo, sem maturidade, aqui é a consolidação, é a reafirmação deste movimento. Vejam bem, aqui, pessoal, há uma abertura, há um livro de poesia que ele abre essa versão. Vocês sabem que, embora nós estudemos a poesia e a prosa separado, porque é muita coisa, no momento que está acontecendo esse movimento, é lógico que as duas coisas não são separadas, né? É um paralelo, é ao mesmo tempo que está acontecendo. E então a abertura da segunda geração se dá a partir do livro Alguma Poesia. E na prosa é a abertura com o livro A Bagaceira. Por que com a abertura desses livros? Porque a gente já começa a identificar nesses livros umas novas características que se referem à segunda geração. Então, olha só, há uma influência nessa segunda geração do realismo e do romantismo. Então, sabe aquelas características que vocês viram lá no primeiro e no segundo ano dessas escolas literárias, realismo, romantismo? Então, isso vai aparecer aqui. Não significa que essas escolas voltaram e que todas as suas características voltaram, mas nessas produções aqui vão aparecer pequenas características, tudo muito sutilmente do que já foi visto em outro momento. Por isso que é reconhecida como neorrealista, essa geração. Então aqui vai se reafirmar a nacionalidade, o regionalismo, os temas eles continuam nessa esfera social. O que mais aqui que eu anotei? A matemática então da vida cotidiana. Mas o que de tudo isso nós precisamos frisar para que nós não esquecermos, tá? Primeira fase heróica, ruptura, loucura total. Segunda geração, consolidação, caminho a uma maturidade, consolidação desse movimento. Agora vamos estruturar isso que vimos até aqui, certo? Terceira e última geração, que foi a que nós vimos há pouco tempo, entretanto não entramos a fundo, é a época da calmaria, do passadismo. Passadismo. Isso aí, passadismo, gente. Agora a terceira geração vai olhar para o passado literário, obviamente. E aí vão aparecer características de uma outra escola literária que vocês já aprenderam, não comigo, mas aprenderam no ano passado. Um chute? Parnasianismo. O que é isso? Essa outra escola literária que vocês já aprenderam, né? Que trabalha com essa questão de estrutura poética, em que é respeitada uma rima, uma métrica, uma linguagem formal. Lembram disso? Então isso vai aparecer na terceira geração. E esses autores agora, por que é uma calmaria? Porque vocês sabem que o contexto histórico, cultural que está acontecendo na época anda junto com a expressão desses autores. Então eu, Aline, se eu vou fazer uma produção agora, ela vai ser de acordo com aquilo que eu vivo, não é? Então se nós estamos vivendo num país sem guerra, um país com guerras chegando ao fim, que é o caso desse momento aqui de 45 a 60, a 80, se é esse momento que está acabando a guerra, a Segunda Guerra Mundial já está chegando ao fim, a questão também do Estado Novo, né, da era Getúlio Vargas, tá tudo entrando para um processo de tranquilidade. Os autores, isso vai aparecer, esses autores eles estão mais calmos também, e isso vai aparecer nas obras artísticas, ok? Então essa terceira geração, ela é conhecida como neoparnasiana. Por quê? Porque características do parnasianismo vão aparecer aqui. Como eu já falei, a estrutura poética, a linguagem formal, há uma linguagem mais acadêmica nessa terceira geração. Como eu falei aqui, retorno ao passado, uma oposição à liberdade formal. Como assim? Lembram que aqui há uma explosão, eles querem versos brancos, eles esquecem essa estrutura, essa forma de arte encaixotada? Então aqui há um retorno, aqui eles vão contra ao que estavam propondo no início do modernismo. Aqui eles vão contra. Então, a experimentação artística, né, no âmbito da ficção, há também o realismo fantástico
E aqui, gente, a prosa ela vai se dividir em 3 segmentos. O primeiro segmento se refere à prosa urbana, que é o homem da cidade, né? O homem e os seus problemas sociais, aquilo que está acontecendo com o homem da cidade, os seus costumes. Há uma prosa regional também, o segundo segmento. Essa prosa regional ela vai falar sobre o homem do campo, o homem rural, os seus dilemas, os seus problemas, a questão social. E o terceiro segmento é a prosa intimista. A prosa intimista ela se refere à questão de interior do homem, a questão espiritualizada. Essa é a prosa intimista, certo? O que mais que nós temos? Bom, pessoal, nós aprendemos tudo isso, tá? Eu sei que são muitas informações, é um conteúdo que cai no Enem, por isso a importância de trabalhar bem a fundo isso com vocês. O que acontece? Eu não quero que vocês tenham decorado isso tudo na cabeça, certo? Mas quero que vocês saibam as principais características de cada geração. O que eu preciso saber aqui no terceiro ano do médio para fazer uma prova do Enem? Bom, eu preciso saber que o modernismo foi um movimento literário que teve como norte uma mudança de arte. Quando eu falo de arte, eu falo também de literatura, porque a literatura ela é arte, certo? Bom, então a primeira geração ela é marcada por essa fase heróica, explosão, ruptura, loucura. Segunda geração, consolidação do movimento, começar um processo de maturidade, vamos consolidar aquilo que já fizemos, vamos dar seguimento àquilo que fizemos, e nesse momento a gente já não tem mais a intenção de provocar choque em ninguém. Terceira e última geração, calmaria, passadismo, o Brasil é um momento tranquilo, as revoluções estão chegando ao fim, a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim, fora do Brasil tudo muito tranquilo. Ok, então há um autor mais tranquilo também. Passadismo porque vai retroceder, vai pegar características lá do parnasianismo, vai voltar lá nas escolas literárias e trazer isso para agora. Vai ir contra algumas características da primeira geração, como, por exemplo, a estrutura poética que eu já citei para vocês. Há uma prosa que se divide em 3 segmentos, mas muito importante, o modernismo todo ele é envolvido com criar uma literatura brasileira. Então, mesmo que na segunda e na terceira geração a gente vai olhar para o que acontece de uma forma geral, ainda assim é tudo em prol de uma construção de uma literatura brasileira. Certo? Queridos, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, estou no fórum. Se vocês sentirem a necessidade de fazermos um zoom para falarmos desse movimento, estou à disposição, certo? Não deixem de perguntar, não deixem de questionar. Eu não entrei aqui nos autores, mas é importante que vocês saibam pelo menos um autor de cada geração. Todos os autores que eu coloquei na prova de vocês são autores que caem no Enem e são textos que caem no Enem, certo? Um beijo, amo vocês!